Vamos abrir o nosso consultório médico com várias especialidades. À medida que, entretanto, as perguntas, as dúvidas forem surgindo, apresentar-vos-ei os nossos convidados. Para já, vamos então abrir o nosso consultório médico para mitos e verdades sobre o nosso corpo humano. Vamos à primeira dúvida. Com a gravidez as mulheres perdem cálcio nos dentes? Fomos para a rua perguntar. Com a gravidez as mulheres perdem cálcio nos dentes? Sim, Porquê? porque é normal perder, porque está grávida e fica mais sensível. Perde as defesas que tem. Segundo o que eu ouço dizer, perdem. Não, não perdem. Não perdem o cálcio com a gravidez. Ah, sim, com certeza. Perdem? Não? Não. Perdem. Na grande maioria, sim. Está agregado o cálcio que está no corpo da mulher, passa para a criança. Portanto, é necessário tomar suplementos para isso. Correto, sim. É preciso para a formação óssea do bebê. A própria gravidez implica que te puxe mais pelo cálcio e então as mulheres têm que tomar cálcio para recompor a falta. Aqui está a questão, com a gravidez as mulheres perdem cálcio nos dentes. Esta é uma afirmação, aliás, muito frequente no que diz respeito a escutarmos este tipo de coisas. A doutora Ana Ferro, eu tenho uma predileção especial pela doutora Ana Ferro, quase que a amo, porque é a minha dentista na Maloclínica. É ela que me fez os implantes, exatamente. Olá, doutora Ana Ferro, seja bem-vinda. Uma salva de palmas. É a primeira vez. Mas eu vou ter este amor por todos. Por todos? Por todas. Porque há aqui outras especialidades que me interessam também. Isto é mito ou é verdade? É mito, é mito. Não se perde cálcio na gravidez? Não. O que acontece é não que... Não perdeu? Não. Porque esteve agora recentemente, deu à luz, não é? Como se costuma dizer. Em janeiro, em janeiro. Não, a verdade é que realmente o feto precisa de cálcio, mas esse cálcio provém, no fundo, da circulação da mãe, portanto, dos nutrientes que a mãe ingere. Não vai haver degradação. Através da alimentação. Através da alimentação. Não vai haver degradação dos dentes nem dos ossos da própria mãe. Mas há muitas senhoras que, aliás, passam por aqui e passam pela Maloclínica que dizem depois da gravidez perdi o cálcio nos dentes e eles estragaram-se. É verdade, porque eu acho que realmente constata-se que durante a gravidez existe um maior índice cariogénico a nível das mães, mas isto tem a ver com o facto de elas descuidarem muito durante a gravidez da sua própria higiene oral, muitas vezes leva a enjoos ou até sensações de vómitos e, portanto, acabam por não lavar tão bem os dentes. E é capaz de haver um historial para trás da gravidez, não é? Claro, claro. E, ao mesmo tempo, o que é que acontece? Quando a mulher está grávida, tem mais necessidade de comer doces. E, portanto, acaba por esse índice cariogénico aumentado. Não é devido à falta de cálcio ou ao bebê chupar o cálcio, mas devido... Como quase dizia aquela senhora, não é? Claro, então é esta questão. Com a gravidez as mulheres perdem cálcio nos dentes? A resposta é mentira, é mito. É mito. Lá está o carimbo. Próxima questão. Tem a ver com nutrição. Ouvimos muitas vezes dizer que o limão corta a gordura. O limão corta a gordura da comida? Há quem diga que sim, isso eu não sei, não tenho a certeza. Acho que sim. Muito limão mesmo. E não sei, não faço ideia. Para mim, corta. Não faço ideia, acho que isso é um mito. Corta. Na minha opinião, sim, porque é ácido. Acho que sim. Pelo menos eu gosto da carne temperada com limão. Acho que não. Não sei. Por acaso nunca pensei nisso. Eu acredito que sim pelo paladar, mas não lhes sei explicar porquê. Olha, penso que sim. Acho que sim. Não sei, não faço vídeo. Vamos lá saudar a nossa convidada, a doutora Isabel Hermenegildo, médica especialista em questões de nutrição, também em cirurgia estética. E então, também há esta ideia, não é? Uma ideia feita de que o limão elimina parte das gorduras. Não, nós devemos considerar duas coisas. O limão tem vitamina C. Quando comemos vitamina C em determinadas quantidades, pode auxiliar numa dieta de emagrecimento e, portanto, ao influenciar as hormonas, nomeadamente o cortisol e os estrogénios. Contudo, o limão, enquanto fruta que é consumida, teria de ser em quantidades brutais
para conseguir ter impacto no corte direto da gordura. Mas devemos consumir limão? Devemos realmente consumir limão, mas nunca deve ser consumido em jejum, mesmo há pessoas que diluído. bebem um copo de água, consumo de limão, por exemplo. Exatamente. Um copo de água morna. Exatamente, mas diluído em jejum vai alterar drasticamente o pH gástrico. E alguém que tenha tendência a ter uma diátese hemorrágica, uma úlcera, poderá piorar consideravelmente. E quem sofre, por exemplo, de refluxo gástrico também não deve ser muito aconselhado? Não, não é nada aconselhável e também não é aconselhável em pessoas que tenham o ácido úrico elevado. Uma hiperuricémia é um bom caminho para ter uma crise de gota. Agora, claro que sabe muito bem temperar as refeições, as saladas, muitas vezes consumo de limão até pode substituir, por exemplo, o vinagre, não é? Sim, e repare, o limão tem vantagens quando consumido adequadamente. Era o que era utilizado durante os descobrimentos para prevenir o escorbuto. Exatamente. Portanto, uma e doença nas caravelas no sentido da prevenção do escorbuto. Portanto, é uma vitamina fundamental. Escorbuto que atacava as gengivas. Exatamente, com a queda dos dentes e a doença periodontal. Exatamente, está tudo ligado. Agora um bolo, como fiz anteontem, um bolo de limão ensopado com limoncello, que é um licor de limão, é maravilhoso, não é? Claro, acho que faz toda a diferença para um gourmet. Pois faz. E depois tem que se lavar bem os dentes, senão lavamos. Mas eu não lavo de propósito, que é para ir à doutora Ana Ferro. Ora, portanto, vamos a esta questão. Também há que lavar os implantes, claro, ter cuidado com a higiene dos implantes. Portanto, o limão corta a gordura da comida? Não. Próxima questão. E a próxima questão é do foro da psicologia. Os problemas psicológicos são hereditários? Eu acho que em parte há padrões que se repetem, mas depois há o próprio processo individual de cada pessoa. Minha ideia, acho que não. Eu penso que sim. Eu acho que não. Eu acho que isto não. Acho que não. Eu acho que há uma predisposição. Quando existe, por exemplo, uma depressão ou algo do género, acho que há uma predisposição para a pessoa ter esse tipo de problemas. Pronto. Mas ainda bem que esta jovem falou da depressão, porque há pessoas que muitas vezes estão deprimidas e nem sequer procuram ajuda, mas essa é uma questão que vamos colocar mais adiante. Pode haver uma predisposição genética para as questões do foro psicológico? Sim. Já agora deixe-me só apresentá-la, portanto, doutora Susana Ferreira da Costa, psicóloga, peço desculpa. Sim, pode haver uma predisposição para algumas doenças do foro psicológico. Quais, por exemplo? Mas não é um fator determinante. Sim, mas quais? As doenças do foro psicológico podem ter a ver com essa predisposição? Bom, podemos falar daquela que é mais conhecida, a esquizofrenia, não é? Que pode ter aqui uma base hereditária, genética, mas não é determinante, porque tem a ver muito com o contexto em que a pessoa vai vivendo, com as vivências que vai tendo ao longo da vida e que vão determinar ou não se isso vai desenvolver ou não. No que toca à depressão, uma mãe com depressão não quer dizer que a filha possa vir a ter depressão, não, a não ser que a criança cresça num ambiente muito depressivo, que não tenha outras possibilidades, então sim, vai só conhecer essa realidade. Então o que é que podemos responder a esta questão? Os problemas psicológicos são hereditários? Não. Ou ficamos num ninho? Ficamos num ninho, porque há algumas sim, mas não é determinante. Então não pomos nem mito nem verdade. Pronto, deixamos ficar assim. Portanto, haverá alguns problemas que sim, que poderão ter a ver com uma predisposição genética, outros não. Exato. Muito bem, vamos à próxima questão. Olhos. Quando os pais usam óculos, os filhos também vão usar? Eu acho que depende. Não sei se realmente isso acho que não é... acho que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Acho eu, não sei. Não, não necessariamente. Não quer dizer que se os pais usam, que os filhos vão poder usar. Vão ter a necessidade de usar. Não, senhor. Quando a doença é hereditária, podem usar, mas não muito cedo. Só quando realmente é necessário. Em princípio, não. Mas pode acontecer devido a gerações e apanhar também os pais terem esse problema, os filhos dos pais. Aparece com outras doenças, pode acontecer como o diabetes, outras coisas pode acontecer, pode. Sim, creio que sim. Por causa que é uma coisa que se pode passar hereditariamente.
Quando os pais usam óculos, os filhos também vão usar? Esta é a questão que vamos colocar ao Dr. Filipe Fraga, oftalmologista. Seja bem-vindo. Obrigado. E então, resposta para esta questão? A resposta é que não. Ou seja, há uma probabilidade aumentada se ambos os pais tiverem necessidade de usar óculos. Em algumas, tanto miopia, hipermetropia como astigmatismo, mas claro que a probabilidade está aumentada, mas não necessariamente. Essas alterações da refração do olho acontecem com o crescimento também da criança. Nos primeiros anos, as dioptrias, o nosso olho cresce e altera a refração do olho. Nas pessoas que têm pais que têm uma alta miopia, acima de 6, 7 dioptrias, aí a probabilidade é ainda maior de os filhos terem também uma miopia. Mas não há então vamos colocar... genes isolados da miopia que se transmitam dessa forma. Então nesta pergunta que carimbo colocamos, o de mito. Portanto, quando os pais usam óculos, os filhos também vão usar? Dito com esta certeza, é um mito. É um mito. Há maior probabilidade. Muito bem. Próxima questão. O branqueamento dentário prejudica a estrutura dos dentes? Prejudica. Acha que enfraquece? Enfraquece porque deve ser à base de ácidos e tudo o que é ácidos enfraquece. Não, não prejudica. O que eu ouço dizer é que as gengivas ficam mais sensíveis, mas não prejudica. Prejudica. Porquê? Porque perde a integridade do marfim. Eu penso que não. Penso que não. Deve mexer na estrutura do dente. A camada mais externa do dente é prejudicada, por isso ele se torna até mais sensível. Que eu tenha conhecimento, não. Sei que se for feito com alguma frequência, acho que pelo menos é conhecido algo que seja nocivo. Mas eu penso que não, se for feita com uma procedura acompanhada com um acompanhamento médico, penso que não. Grande elefante, hein? Aquele senhor. Dentes de marfim, acho maravilhoso. Portanto, o branqueamento dentário prejudica ou não os dentes? Não. Nomeadamente o esmalte dos dentes. Sim, não o marfim, o esmalte. Não prejudica. É mito. Vamos carimbar com mito. Mas há branqueamentos muito agressivos ou não? É assim, o branqueamento que é praticado pelo médico dentista, hoje em dia há muitas. Toda a gente faz branqueamentos, não é? Desde podermos ir ao cabeleireiro e se calhar recebermos um branqueamento dentário. Portanto, aí... O que não deixa de ser estranho, não é? É isso mesmo. É melhor não confiarmos muito nisso, porque as coisas devem ser feitas nos locais próprios. Claro. Um branqueamento dentário deve ser feito pelo médico dentista. Aliás, nos cabeleireiros também há quem ponha botox. Não é? Pois, é estranho. Pronto, mas adiante. Adiante. Basicamente, o que o branqueamento dentário... Polivalente a cabeleireiro. Olha, vamos cortar, agora levo lá botox e faça o branqueamento. Está despachada. Está despachada. Sim. Os produtos utilizados pelo médico dentista para fazer o branqueamento dentário não vão prejudicar o dente em si. O que fazem é uma oxidação dos pigmentos e, portanto, os pigmentos são removidos do próprio dente. O que acontece, por vezes, as pessoas confundem um pouco porque o próprio branqueamento inicialmente leva a uma sensibilidade aumentada no dente. No dente e na gengiva, porque havia ali uma senhora que falava inclusive da gengiva. Não na gengiva, no dente. Ou seja, bom, o que é que acontece? Existem pessoas que têm a gengiva retraída e, portanto, expõem a raiz do dente e, ao fazerem branqueamento, ainda têm uma sensibilidade mais exacerbada. Mas essa sensibilidade, rapidamente, com a utilização, por exemplo, de flúor, que está nas nossas pastas de dentes, volta ao normal. Portanto, é mito, não prejudica o dente. Então vamos lá recuperar a questão. O branqueamento dentário prejudica a estrutura dos dentes? Não, é mentira, é mito. Eu vou ali e já volto, está bem? Para mais questões. Com licença. No dia 18 de abril, portanto amanhã, celebra-se o 8º Dia Europeu dos Direitos dos Doentes. Sabia como o utente dos serviços de saúde também tem direitos? E é importante conhecer esses direitos e fazê-los respeitar. Em caso de erro médico, negligência, má qualidade de assistência administrativa ou demora irregular no tempo de espera, pode reclamar. Quando alguma coisa corre mal, é preciso perceber qual a razão e apurar responsabilidades para evitar que a situação se repita no futuro. Com este guia, o Guia pela Sua Saúde, vai ficar a saber como agir em situações mais ou menos graves. E se não conseguir obter respostas dos serviços
e profissionais, este guia vai-lhe mostrar como deve proceder sempre que não estiver satisfeito. Por isso mesmo, ligue já para o 800 309 309 e receba grátis, com toda a comodidade em sua casa, este guia pela sua saúde. A chamada é gratuita e nem sequer precisa de ser associado para receber esta publicação da Ecoproteste. Mas se já o for, visite o sítio na internet deco.proteste.pt e saiba como obter o guia de imediato. Não fique à espera. Ligue já 800 309 309. E porquê? Porque com a sua saúde não se brinca. Continuamos aqui com o nosso consultório médico sobre mitos e verdades acerca do corpo humano e a próxima questão é interessantíssima, porque há quem o faça. Acha que há um limite para o número de cirurgias plásticas? Isso eu acho que tem muito a ver com a opinião dos médicos. Portanto, se um médico acha que por razões ligadas até à saúde psicológica da pessoa, ela terá que fazer cirurgias plásticas, eu não estou contra. Não faço a mais pequena ideia. Um exagero, demais também é um exagero. Acho que tem que haver um limite, sim, mas com algum limite. Eu acho que sim. Acho que sim, acho que deve haver um limite. Penso que haja um limite para isso. Penso que sim. Devia haver. Não sei se há, mas devia haver. Não, desde que as pessoas não se sentem bem, se realmente querem isso, acho que não há limite. Deve ser o bom senso. Acho que deve ser o bom senso a dizer à pessoa que já chega. Mas acho que não deve haver um limite. A pessoa deve fazer aquilo que quer, dentro do bom senso. Olhando para a Clínica Nessas, parece que não há limite nenhum. Eu penso que sim, não. Eu acho que qualquer cirurgia é um risco, né? Eu acho que a pessoa tem que ter bom senso e o médico também, para ver se já fizer 500 cirurgias, eu acho que não convém. Há um limite para o número de cirurgias plásticas. Por acaso eu acho que somos um bocado injustos com a Lili Canessas, porque aquilo que ela fez foi um peeling. A Lili tinha cara de 70 anos quando tinha 50 e fez um peeling muito abrasivo, que portanto lhe retirou toda a pele morta, não é? E ficou com uma pele realmente muito mais rejuvenescida, quase de bebê, e depois terá feito um acerto ao outro. Mas esta coisa de que a Lili fez inúmeras cirurgias plásticas é mesmo mentira. É uma ideia que se estabeleceu, que se criou e que eu acho que é um bocadinho injusta. É um mito. Sra. Doutora, é um mito. Olha, é um mito. Olha, é um mito. Que pena não ter aqui essa frase para colocar um carimbo de mito. Mas isso também nos dá para outro tipo de conversas mais tarde. Eu acho que temos que fazer aqui a distinção entre cirurgia estética e cirurgia reconstrutiva. Porque muitas vezes um doente necessita de várias cirurgias reconstrutivas e, portanto, o limite penso que estará quando se tiver o objetivo alcançado, não é? Para a cirurgia estética há um limite? Eu penso que o limite da cirurgia estética é o bom senso do utilizador. Mas há pessoas que não têm esse bom senso. Exatamente. E de quem executa. Quem executa deve aconselhar? Quem executa deve avaliar. Porque existe patologia psiquiátrica que contraindica a realização de uma cirurgia plástica no sentido de embelezamento ou rejuvenescimento. Há pessoas que nunca se sentem bem com as sucessivas cirurgias, não é? Exatamente. Depois de uma vem outra e outra e outra. Claro, isso são pessoas que têm realmente patologia psiquiátrica, são os dismorfismos e que, a bem de quem executa e de quem faz, devem ser avaliados previamente. Portanto, muitas vezes os atos são solicitados e não são os indicados para aquela pessoa. Mas então aí temos de ter uma equipa multidisciplinar. Aliás, nós encontramos justamente na Maló Clínico, todos estes nossos convidados trabalham na Maló Clínico. Portanto, nós habitualmente pensamos Maló Clínico só dentes, implantes. Não, há todas as valências ao nosso dispor naquele enorme edifício na Avenida dos Combatentes, exatamente na cidade de Lisboa. Portanto, posso dizer-lhe... Então, mas por exemplo, quando lhe aparece uma paciente ou um paciente com a mania, com a fixação das cirurgias plásticas, que tenta demovê-la, tenta aconselhar, por exemplo, uma consulta com uma psicóloga, por exemplo, ou com um psiquiatra? Geralmente tento avaliar primeiro qual é a consistência com que a pessoa pretende fazer o ato e o que é que está por trás
daquele desejo. Muitas vezes as pessoas tentam mudar em alturas de crise. Quando não estão bem com elas próprias, Quando não não é? estão bem com elas próprias. É muito importante abordarmos o paciente e termos a honestidade de primeiro estabilizá-lo psicologicamente e só depois vermos se o desejo se mantém. Haverá casos em que as pessoas bem consigo próprias já não querem fazer coisa alguma, não? Sobretudo quando estamos a falar de cirurgia plástica, já no sentido avançado do termo. Porque se nós falarmos daqueles procedimentos menor, em que nós fazemos uns lábios e que durarão 8 meses, ou uma toxina botulínica que vai... Botox, não é? Exatamente, que vai durar 3 ou 4 meses, podemos nos arriscar a que não seja inteiramente aquilo que a pessoa pretende. Agora, quando é um procedimento... Estes procedimentos só atenuam, digamos assim, Exatamente, uma outra ruga... São o primeiro degrau, digamos, resultado, saltar logo para um degrau muito alto, para um patamar muito alto, sem o doente estar plenamente consciente do que é que implica, eu penso que tem que haver muito bom senso. Portanto, a esta questão não podemos pôr nem mito nem verdade. Vamos deixá-la assim, não é? O bom senso tem de imperar. O bom senso tem de imperar e posso-lhe dizer que na literatura, inclusivamente, portanto, na vogue espanhola, todos os verões surge a chamada Operação Biquíni, em que eles alertam que as pessoas devem pensar muito bem antes de executar... O que é a Operação Biquíni? Quando chegamos à primavera, verão, agora, toda a gente começa a identificar pequenos pormenores ou grandes pormenores que não são os adequados para exibir a sua figura na praia. E então vão logo à cirurgia. As pegas do amor, as asas de morcego... Isso é só para as senhoras é que têm pegas do amor, os homens não. Os homens geralmente são os ABS desadequados. Os homens é mais... Os homens concorrem mais no six-pack e ABS. As senhoras realmente são mais suscetíveis. Portanto, o colote de cavaleiro, ou a cartucheira. Eu adoro a cartucheira, eu adoro estas designações. Pronto. Resultado, temos sempre que ver quais são os procedimentos que devemos realmente ter. Se optaremos por procedimentos transitórios ou se na realidade queremos logo passar para uma lipoaspiração ou para uma abdominoplastia. Bom senso, bom senso. Bom senso. Ficamos assim em relação a esta questão. Passemos à próxima, que é muito interessante também. Só vai ao psicólogo quem tem uma doença? Não, há muita gente que devia ser ajudada, não é preciso estar doente. Pode estar em baixo, como se costuma dizer. Não. Quem tem um problema sem ser doença, mas pode ir ao psicólogo para realmente esclarecer algumas dúvidas, acho que sim. Não, acho que é uma boa forma de conseguir pôr cá para fora aquilo que ventilar as emoções e poder falar quando não se sente à vontade para falar com outras pessoas. Isso não. Há muitas pessoas que nem só por a doença, por outras coisas, pensamentos, e que não é ainda a doença, que vão consultar com medo de a ter. Quando se acha que há algum problema, não acho que seja de maneira diferente. Eu acho que não, nem é como um espaço só mesmo para nós, em que podemos partilhar os problemas que temos, porque às vezes, não sei, há problemas na vida e há situações que não conseguimos resolver talvez sozinhos e seja bom ter alguém para nos ouvir. Não considero que seja só necessário ir a um psicólogo quando temos uma doença. Formular esta questão, porque nós deveríamos ter perguntado, só vai ao psicólogo quem é maluco, porque ainda hoje, no meu mural, no Facebook, eu tenho pessoas que por vezes estão deprimidas e eu digo, procura ajuda, seja psiquiatra, seja psicanalista, seja psicólogo. Depois nem todos nós calhamos logo à primeira com o técnico ou a especialidade mais aconselhável, e há pessoas que têm relutância em recorrer à ajuda técnica porque acham que vão ser, apontados como malucos, não é? Maluco. Ainda hoje isso acontece muito. Isso é incrível. Aliás, eu tenho
pessoas que sigo que não querem que se saiba e já me pediram, se me encontrar na rua não leva mal, mas eu não quero que se saiba que sou seguido. Portanto, ainda hoje... Só essa afirmação merece ser trabalhada. Exatamente, em consultório, só isso tem que ser trabalhado. Portanto, claro que não, quem vai ao psicólogo não é louco, não é maluco, claro que não. Muito pelo contrário. Às vezes está perdido. Pode estar perdido, pode ter uma questão específica que lhe aconteceu numa uma certa altura da vida e que precisa de ir falar, precisa de vir reencontrar um novo equilíbrio, não é? Ou porque simplesmente há pessoas que se gostam, querem se conhecer melhor e, portanto, vão à procura dessa ajuda para se conhecerem melhor, às vezes para lidarem com as pessoas que sentem que têm determinada fraqueza ou determinada fragilidade e, portanto, para aprender a lidar com isso, maluquice não é propriamente que nós trabalhamos. Mas eu dou sempre o meu exemplo, portanto, eu mais uma vez volto a dizer que recorri à psiquiatria e não me dei bem, porque foi há 12 anos, 15 anos, não mais tive de recorrer à ajuda técnica, mas porque estou muito alerta, conheço-me muito melhor, portanto, aprendi a conhecer e a despistar possíveis sinais que me poderiam apontar para uma depressão, por exemplo, e por isso não tenho mais recorrido à ajuda médica. Mas eu lembro perfeitamente, fui a um psiquiatra e que o psiquiatra me aconselhou medicamentos e não era isso que me interessava. Eu queria perceber porque é que estava deprimido, porque é que me sentia tão triste, uma profunda tristeza. Recorri à psicanálise e o que é certo é que em 6, 8 meses tudo ficou entendível para mim, comecei a entender-me, por isso eu digo, procurem ajuda, porque muitas vezes a situação pode ser muito dramática. Muito e se não for apanhada a tempo, pode desenvolver coisas muito mais graves, não é? Há mesmo para a patologia, então. Exatamente, não é? Portanto, procura ajuda. Portanto, é mito mesmo. Vamos lá colocar a pergunta ou a afirmação no ar outra vez. Só vai ao psicólogo quem tem uma doença? Não. Vai ao psicólogo quem quer investir em si próprio e pouco ligando à opinião dos outros. Próxima questão. A conjuntivite num recém-nascido é curada pelo leite materno? Olha, isso francamente não posso dar uma resposta porque não sei. Mas eu julgo que... Eu não acredito nisso, pronto, mas pode haver qualquer ligação. Mas não acredito, há de haver uma medicação para isso. Conjuntivite... Pode ser, talvez, por leite materno, pode ser conjuntivite. Se vão bem alimentados por a mãe, pode acontecer, pode sim, senhora. Acho que sim, que pode ajudar, devido a certas substâncias que poderá haver no leite, não é? Que vão interferir, que vão, portanto, vão agir em sinergia com outras, portanto, com outros elementos, com outras substâncias que temos nós nos olhos. Portanto, é capaz, é possível. Já tive meus filhos, mas não me lembro dessa... Acho que eles não tiveram quando eram pequeninos, não sei, sinceramente. Não sei. Não faço ideia nenhuma. Mas creio que sim. Não sei, não faço ideia. Sério? Eu acho, Dr. Filipe, que este é dos mitos populares. A conjuntivite no recém-nascido é curada pelo leite materno. É a conjuntivite, é a otite. Isto é verdade ou não? Não, é um mito. É um mito e é capaz de ser perigoso. É um mito e pode provocar uma conjuntivite química, alérgica, enfim, não convém que se faça isso. Isto está associado muito à boa reputação que o leite materno tem. De facto, é um melhor alimento para as crianças e, portanto, a conjuntivite não deve ser tratada nunca com leite materno, deve ser procurada ajuda médica para se tratar com antibióticos apropriados. E há conjuntivite e conjuntivite, não é? Claro, há conjuntivites no recém-nascido, gonocócica, clamídia, por bactérias e vírus, ou mesmo química, portanto uma conjuntivite alérgica. E todas estas têm um tratamento adequado que não é o leite materno. Mas nem todas exigem um antibiótico. Nem todas exigem um antibiótico. Muito bem, então vamos à questão outra vez para colocar o carimbo de mito. Cá está. Aceitam mais uma rodada? A última rodada. Não há copo. Quem já extraiu um siso tem de tirar todos os outros sisos? Eu penso que não. Não, só se ele estiver atrapalhando a arcádia dentária. Não. Eu já extraí 2 e continuo com os restantes. Portanto, não, penso que não. Quem tira um, acho que não deve. Penso que não. Depende. Se derem problemas, sim. Se não derem problemas, ficam. Não, eu acho que não. Não. Não é necessário. Só se tiver com problema. Senão não é necessário tirá-los. Há pessoas que não tiram os dentes do siso, pois não, doutora Ana Ferro? Sim, há pessoas que não tiram. E podemos tirar um e ficarem aos outros 3, não é?
Pode acontecer isso. Mas, por norma, é assim. Por norma, os dentes do siso são dentes que à partida, principalmente, já há uma grande parte da população que já nem sequer os tem, não é? Portanto, não nascem, nem sequer faz parte da evolução da espécie humana. Ah, já não nascem? Já não têm, sequer, esses Nunca dentes. tiveram? Nunca tiveram. Nunca vou ter. Mas é assim, a verdade é que os dentes do siso, normalmente, são fruto de grandes problemas, quer na sua erupção... Porquê? Porque são dentes que muitas vezes já não têm espaço na arcada para nascer. Primeiro já não têm espaço para nascer e depois, quando nascem, é muito difícil a sua higienização numa zona que é tão posterior. E vão-se degradando. E vão-se degradando e depois vão afetar também o dente que está mais à frente. O que acontece é que não é obrigatório, quando tiramos um dente do siso, tirar os outros. Mas é assim, a partir do momento que tiramos um dente do siso, o outro que mastiga contra esse acaba por não fazer nada, não tem função. Portanto, não é obrigatório, mas é aconselhável. Muito bem, então vamos responder que é verdade? Sim. Não obrigatório, mas aconselha-se. Então pronto, quem já extraiu um dente do siso tem de tirar os outros, ou pelo menos é aconselhado a tirar os outros. Próxima questão tem a ver com a linhaça. A linhaça ajuda a emagrecer? Ajuda. Porque, pronto, ajuda a fazer a digestão e limpa o organismo, é ótimo. Não sei o que é linhaça também. Há algumas infusões que ajudam, mas é preciso disciplina para emagrecer, é preciso alguma disciplina. A linhaça? O que é a linhaça? É uma semente. Não sei. Sim. Não sei, não faço ideia. Não faço ideia. Não sei. Não sei responder. Não sei. O senso comum diz que sim. Não faço ideia nenhuma. A linhaça? Não sei o que isso é. Vamos falar desta questão, se bem que houvesse aqui uma outra que fica para a próxima consulta, digamos assim, que tem a ver com o Botox. Há aqui uma questão muito interessante. O Botox só serve para eliminar rugas? Não, até inicialmente eram os oftalmologistas que usavam a toxina, não é? Usa-se no estrabismo. Exatamente. Portanto, isso fica para outra consulta, pode ser? Em relação à linhaça? Eu realmente fiz uma pesquisa em relação à linhaça, porque algumas das minhas pacientes disseram-me que ingeriam realmente linhaça, sementes de linhaça, claro, com o intuito de emagrecer. Na pesquisa que fiz... Deve ser agradável numa salada, agora com esse intuito? Não, a linhaça é realmente colocada cerca de 10 gramas dentro do iogurte e vai servir como resíduo, aumento dos resíduos. Vai fazer arrastamento das gorduras. Contudo, na minha pesquisa, deparei-me com algo muito interessante. Portanto, a linhaça em mulheres menopáusicas e em homens andropáusicos teria realmente, por causa de substâncias que contém, que são os bioflavonoides, iria influenciar de uma forma positiva o cortisol, que é a hormona do stress, e os estrogénios, o estrogénio bom. Resultado, penso que, visto que na andropausa e na menopausa... Eu já devia ter tido a andropausa, tenho 59 ou não? Eu acho que em si virá tardiamente. Pelo aspecto... Eu não dei por nada. Não. Será que andei mais irritadiço? Não. Não dei, não tenho tempo, eu não tenho tempo. Ela que não me venha a aborrecer, que eu não tenho tempo. Não, eu posso... Há pessoas que têm aqui aos 80? Não. É muito fácil identificar a andropausa. É muito Seja fácil. sincera comigo. Houve um artigo num jornal inglês que era The Grumpy Man e caracterizavam o homem menopáusico. Um homem com astenia, adinamia, falta de concentração, irritável, implicativo, com falta de atividade sexual. Ah, sim. Portanto, sim. Olha, resultado, eu penso que não se deve adequar assim de forma alguma. Não, nada se adequa, mas essa outra... Pronto, olha, mas isso até é bom, que eu chego a casa hoje e digo andropausa. Então como é que respondemos a esta questão? Portanto, será que a linhaça ajuda a emagrecer? Diretamente não. Diretamente não, portanto vamos colocar a palavra mito, talvez com algumas reservas. Com algumas reservas. E vamos à próxima questão. Com que idade se deve ir ao psicólogo? Eu acho que... eu falo pela minha própria experiência. A minha filha mais velha, que
tem 12 anos, foi o ano passado porque é uma pessoa muito fechada e que não conseguia falar e foi muito bom, foi uma experiência ótima e que lhe permitiu agora poder falar mais abertamente com as outras pessoas. É conforme o problema existente, pode ser com pouca idade, mas que tenha realmente um problema de stress ou de vida particular. E na idade, derivada à idade, às vezes as pessoas não compreendem certos problemas que traz a idade. Sei lá, eu nunca fui. Não faço ideia. Há crianças que, há crianças que nascem com certas coisas que, quando começam a falar, levam-os para consultar só para uma ideia. Acho que depende muito da pessoa, depende do percurso da pessoa. Por exemplo, existem crianças que em casos de divórcio se sentem perturbadas e aí vão mais cedo, não sei. Eu acho que não existe uma idade exata para ir ao psicólogo. Quando se sentir que de facto não consegue caminhar por próprios pés, como se costuma dizer, precisar de ajuda. Com que idade se deve ir ao psicólogo? Há crianças que necessitam de psicólogo. Não há idade para ir ao psicólogo, qualquer idade, até a partir de um bebê pode ir ao psicólogo, porque pode nascer com problemas regulatórios e, portanto, isso trabalha-se com a psicologia, ou é um problema de vinculação mãe-bebê, portanto, desde sempre. Até porque... Mas muitas vezes valorizamos os sintomas que deveriam conduzir uma criança a um psicólogo, não? Muitas vezes a criança já vai quase com um diagnóstico quando chega à nossa consulta. Mas uma criança, como qualquer adulto, tem sintomas de alguns patológicos, mas essencialmente tem emoções e sentimentos. Claro. E, portanto, está apta a ir a uma consulta de psicologia. Então aqui não pomos nem mito nem verdade, porque não há uma idade para se ir ao psicólogo. Passemos já à próxima questão e última. O daltonismo tem cura? O daltonismo... Acho que sim. Acho que tem cura já o daltonismo. Sim, acho que sim. Olha que não sei. Olha que não sei. Julgo que não. Acho que não. Creio que não. Não sei. Eu não sei responder essa pergunta. Como é que eu ia dizer? Depende das pessoas. Pode ter cura. Depende das pessoas que tiverem força. Sim, pode acontecer. O daltonismo tem cura? Está uma conversa linda aqui. Não foi sobre o daltonismo. Não. Para já o que é daltonismo? Não foi. O daltonismo, as pessoas quando pensam em daltonismo pensam que um daltónico vê a preto e branco a realidade. Não vê as cores, não destrinça as cores. Não é assim. Cerca de 6 a 8% dos homens, e é muito, muito mais frequente nos homens do que nas mulheres, que é só 0,5%, o que têm vêem tonalidades diferentes daquilo que as pessoas ditas normais veem. Eu não consigo distinguir algumas tonalidades de azul e de verde, por exemplo. Isso é daltonismo? Sim, e tem a ver também, habitualmente o mais frequente é verde-vermelho. Essa dicotomia verde-vermelho. E há tonalidades diferentes, veem a realidade também um bocadinho de maneira diferente. Mas claro que não tem cura, porque nós temos células no fundo do olho que veem a cor encarnado, verde e azul, e essas têm uma ausência têm uma proporção diferente dessas células. E, portanto, veem a realidade com uma tonalidade um bocadinho diferente. Então, a questão, ou a frase, o daltonismo tem cura, não tem. Não tem, é um mito, mas as pessoas... Aliás, aqui tem cura não, portanto é mito. É mito. Mas o que é que me ia acrescentar? Ia acrescentar que as pessoas pensam muito, no trânsito, como é que não passam os encarnados e como é que veem isso? As pessoas adaptam-se e sabem, se for um encarnado, muito vivo, conseguem percepcionar. Se for uma coisa mais tenue, é mais difícil. Gostaram dos nossos médicos especialistas? Portanto, todos eles trabalham na Malo Clínico. Muito obrigado. Façamos aqui o nosso segundo intervalo e vá ligando para o 760-300-300. Daqui a pouco estarei a dar-lhe 7.500 euros só para começar. E agora eu vou fazer aqui vou consultar ali uma especialista. Até já.